No mês de maio, continuamos a exibir uma série de reprises com conteúdos que ficaram marcados na história de mais de 9 anos do nosso programa. Hoje, vamos começar a reapresentação da série sobre a história da publicidade e propaganda na cidade. Vamos rever a matéria de um sapateiro que é apaixonado pela profissão e ainda uma entrevista especial do quadro Papo Gerais para homenagear o Dia do Trabalho. Mais história, memória e cultura de nossa cidade. Não saia daí. O Uberlândia de ontem e sempre está só começando. Os primeiros registros do segmento na cidade a partir das peças gráficas da década de 30. Vamos rever agora o primeiro capítulo da série, A História da Publicidade e Propaganda em Uberlândia. Confira. Na década de 30 funcionava aqui a primeira tipografia da cidade, início da Avenida Afonso Pena, lugar que abrigou durante muito tempo a Livraria Cosmos. Vamos começar agora uma viagem no tempo para entender como aconteceu a evolução da publicidade e propaganda em Uberlândia. Uma história que teve início nas tipografias da velha São Pedro de Uberabinha. Aqui em Uberlândia, nessa década de 30, depois da de 40, havia acho que 2 tipografias. Então, eles faziam uns pequenos folhetos que recebiam o nome de avulsos. O proprietário das firmas comerciais, os proprietários, chegavam e diziam: eu vim fazer uns avulsos para divulgar tal coisa, assim, assim. Eles faziam mais a publicidade da prefeitura, a publicidade em época de eleição de candidato, e era muito bem feito. As máquinas eram lentas, então era tudo manual. Os rolos com a tinta corriam por dentro da máquina e dava tempo da gente pôr e tirar o papel um por um. Você tinha os tipos individuais, assim como você tem o teclado da datilografia ou do mesmo teclado do computador, você também tinha as gavetas onde tinha os tipos guardados ali. Fazia umas propagandas lindas do Mundo Elegante, que era uma loja de artigos finos para vestuário masculino e feminino, que fazia uma propaganda muito bonita, com papel muito bom. Era um trabalho de elite. E também da loja A Goiana que se escrevia com Y. A Goiana, o templo da moda. O templo era muito usado para lojas nobres. O templo da moda. Historicamente, o que eu já percebi e já vi, que as peças que se usavam antigamente era a peça de apresentação. Como que se chegava para um varejista, para um comerciante e falava: olha, este é o meu produto. Então vem as peças principais, que eram um cartão de visitas, um folheto institucional, o que é o produto, onde que ele é fabricado, né, quais são as qualidades daquele produto. E o material de ponto de venda, né, que hoje é o trabalho de merchandising super valorizado,
que já era feito há 30, 40, 50 anos atrás, né? Toda a comunicação no ponto de venda. Desde aquelas plaquinhas na fachada, as plaquinhas metálicas que usava muito, né? Depois vieram os cartazes, tem toda a comunicação visual das fachadas. Aqui em Uberlândia, na nossa região, nós temos um case que eu acho assim fantástico. Na verdade não era um produto, era uma loja, chamava Casa Oswaldo Oliveira. E ela pintava porteiras de fazenda. Então, todo mundo que circulava esse grande sertão aqui, toda porteira de fazenda estava escrito Casa Oswaldo Oliveira, materiais para construção Uberlândia. E eu acho isso assim, fantástico, né? Se você for lá em São Paulo falar que o cara fazia isso aqui, eles vão te chamar de louco, né? E a Casa Oswaldo Oliveira, para quem é mais antigo, sabe a força que ela teve. Isso era muito interessante. A gente às vezes saía para passear aos domingos e via as porteiras, que a gente falava era pichadas. Não era com piche, era com tinta colorida, mas também às vezes com tinta preta. E escrito nas porteiras tudo que eles podiam vender e entregar para os fazendeiros. São peças gráficas, você está trabalhando elementos gráficos, você só não está pintando um papel, mas você está pintando uma porteira, está pintando um baú de caminhão. Aqui em Uberlândia é curioso, o pessoal sempre foi precursor de atitudes dessa natureza. E não existia departamento de publicidade assim, não existia empresas especializadas nisso, não, raramente. Uberlândia sofreu muito na parte de propaganda com a falta de recursos técnicos, então não era só a criatividade. Uberlândia só foi ter um sistema de composição, e esse mesmo, uma composição que era limitada, que chamava forma, no início da década de 80. Até então, tudo era tipográfico. Isso antecedeu e talvez até tenha sido um dos fatores que limitou muito o surgimento de agência de propaganda. Isso começou a mudar em 1984, por aí, com o surgimento da BC Propaganda, mas não só pelo surgimento da BC Propaganda, como pela ampliação dos recursos técnicos que começaram a ter com as primeiras máquinas offset, que aí vieram para a Zardo, vieram para a gráfica SAB, imprimindo, no caso da SAB, as listas telefônicas. Essa empresa foi criada em 1969, para fazer lista telefônica. Ela foi e continua sendo um meio de consulta muito útil para o usuário. Mas a propaganda era uma lista, era um meio, né, de divulgação que você tinha para poder divulgar a sua empresa. O Uberlândia estava numa fase de um crescimento bem acelerado naquela época, sabe? Então, a competitividade e uma série de fatores, então começou a surgir essa necessidade. E o fato da gente já estar numa estrutura que era bem legal, que oferecia meios para a gente fazer todo tipo de impresso, né? Então isso foi evoluindo, e foi bem rápido, né? Foi uma coisa bem interessante, porque em 2, 3 anos a gente estava com uma estrutura aqui dentro que muita agência de propaganda até hoje não tem. Mas como que foram os primeiros jornais, os primeiros anúncios em offset? Esse aqui, por exemplo, é um jornal que foi produzido por uma empresa
que era minha, chamada Redice. E essa composição era feita por uma máquina que tinha 4 fontes. Tinha uma fonte no corpo 10, uma fonte no corpo 14. Todos os anúncios, como letra 7 era muito cara, a gente fazia com recortes de letra. Então, vamos dizer assim, os primeiros diretores de arte de Uberlândia eram costureiros. O Celso colocava o papel na mesa, fazia a montagem, fazia fotocomposição e vinha colando com cola, aquela cola de sapateiro. E ele tinha um pincel que eu vivia colocando o pincel atravessado na boca, era como ele colava. E a partir dessa geração do Celso Machado é que a mídia impressa em Uberlândia ganhou uma conotação nova, ganhou um novo visual. Uma vez, por decisão do Dr. Luiz, porque estava surgindo o primeiro jornal em offset de Uberlândia, que foi o Primeira Hora, né, que ele é de 1982, se eu não estiver enganado, o Dr. Luiz resolveu fazer algumas edições experimentais de um suplemento do Correio de Uberlândia, colorido e impresso em offset. E o primeiro desses suplementos foi na inauguração do Estádio Parque do Sabiá. E eu que gostava de escrever, né, fiz um texto de um anúncio que o Paulinho fez a diagramação. E era uma página em branco, com um título bem grande, e que retratava todo o otimismo de Uberlândia com a inauguração do Parque Sabiá. O título era bem grande, escrito assim, tomara que fique pequeno. E tinha uma foto pequena do estádio, e embaixo tinha o complemento, porque se for para fazer outro, Uberlândia é fácil, porque desafio é com a gente mesmo. Esse anúncio, ele bateu tanto na autoestima do uberlandense que ele foi noticiado até na inauguração, em 1982, no Jogo do Brasil e ele, saiu no estado de Minas, né, uma matéria falando do convencimento e da capacidade de criação do pessoal de Uberlândia. O marketing chegou como uma técnica, né? Veio dos Estados Unidos e tal. Só que as pessoas já praticavam, não com a técnica. Tem a velha história do pipoqueiro, né? Que é um marqueteiro nato, né? Ele põe um carrinho de pipoca na frente da escola, né? Meia hora antes de bater o sinal, ele solta uma fornada, uma panela de pipoca, né? Aquele aroma ali sobe. Né, ele fez marketing, né, e ele conhece o nome das crianças todas, olha só, ele já tinha uma noção de CRM, né, que hoje todo mundo dá nome a isso e ele já sabe o nome das crianças, ele já dava crédito, o menino estava sem dinheiro, falou, não, você paga amanhã, isso é uma técnica de marketing, o pipoqueiro já fazia, né. Um anúncio que me chamou a atenção era de um texto que tinha uma imagem que dizia que era mais fácil riscar um fósforo do que criticar a escuridão. Eu lembro de uma página inteira desse anúncio, né? Então eu ficava pensando, nossa, que coisa, né? Isso aqui é profundamente de fazer reflexão, né? Ele é apaixonado pela profissão e trabalha sempre cantando. Em homenagem ao Dia do Trabalho, vamos rever uma matéria com um sapateiro especial. Veja a seguir. Eu sou natural de Goiânia, né? Só que eu sou nascido em Goiânia, morei até 1 ano. E vim para Uberlândia e depois disso fiquei o resto, até hoje aqui. Comecei a trabalhar, eu tinha uns 10 anos, numa oficina de bicicleta, com um tio meu. Aí um dia eu descendo essa rua nossa aqui, a Duque de Caxias, né? E minha mãe trabalhava aqui do lado, aqui no 3º endereço para baixo. Aí tinha uma sapataria no alto ali, né? No número 600 e pouco, se eu não me engano, da Leda.
Aí eu passei e perguntei se ela não estava precisando de um rapaz para ajudar, né? Na época eu tinha 13 anos. Ela falou, estou precisando sim, você tem bicicleta? Eu tenho, que a gente precisa de você para fazer compra, ajudar e também fazer entrega de serviço. Aí, a partir disso eu falei que tinha bicicleta, ela falou que podia já estar começando outro dia. Joguei a chumbada na água que subiu o poeirão, senti puxando gostoso, pensei, lá vem o meu dia. Sempre eu trabalhei em empresa, sempre eu tive meu material em casa de oficina, né? Aí sempre eu produzia alguma coisa, sempre eu consertava, fazia para mim mesmo, fazia para a família, nos intervalos que eu não estava mexendo só com calçado. Né? E assim foi. E agora, por último, quando eu saí da última empresa, aí eu montei essa sapataria, né? O que mudou? Que o pessoal está procurando alguns calçados que tem uma aparência, às vezes, assim, mais agora por último, aparência muito, assim, um sapato muito bonito que não tem conforto. A gente vê gente aqui com o pé todo deformado, mas o conforto ficou lá atrás. É uma profissão que ela não vai vingar, porque assim, não renova, o pessoal não quer vir para aprender. Eu tô com 44, eu acho que não vai mais 20 anos não, vai minguar para metade. Porque os sapateiros que nós temos no Uberlândia são todos velhos, são poucos os sapateiros que são novos. E os novos, os filhos do sapateiro não estão querendo mexer. Os que eu conheço, são muitos, eu conheço a maioria, né? Não quer mexer. Complicação, ele arrebentou a linha 0-100, foi no supetão. Isso me dá prazer. Eu trabalho na sombra, trabalho sentado, né? Eu trabalho por minha conta. Eu, quando quero fechar minha oficina, eu fecho e vou para o Mato Grosso. Então, eu não tenho prisão com ninguém, né? Eu tenho essa liberdade. Fui pescar no Araguaia, lá pros lados de Xingu. Comecinho de janeiro, fui eu e meu companheiro, lá no belo Mato Grosso. Levei a traia de pesca, também levei o fogão. Essa música, ela surgiu assim, de uma viagem para o Vale do Araguaia, na região lá de Bom Jesus do Araguaia. A partir daí eu fui anotando nome de rios, né? Rio Sureré, Rio Mureré, Rio Surezinho e Rio São João, foi os rios que a gente pescou. Aí foi montando uma historinha, né? Quando tinha um esboço de uma música, lógico que mal feita, né? Eu anotei ela e melhorei um pouquinho e passei para o Marquinhos, né? Passei para o Marquinhos e ele pegou, e acho que 2 dias eu estava com a história da música pronta e a gente pôs em prática de fazer estúdio, né? De estar mostrando para o pessoal e virou uma diversão nossa. Ela não precisa acontecer, ela basta os colegas da gente ouvir e achar bom que ouviu, né? Mas a canoa virou, o jeito foi voltar a pé. Vale do Araguaia, né, Rogério? Olá! No nosso bate-papo de hoje do programa Uberlândia de ontem e de sempre, nós vamos conversar com um relojoeiro, mas um relojoeiro daquela época do trabalho artesanal. Conosco aqui, Salvador Iannicelli, mas conhecido mesmo como Salvador Relojoeiro. Seja bem-vindo, Salvador. Muito obrigado. Eu estou muito satisfeito de ter sido convidado aqui por vocês, né? Principalmente no seu programa, que para mim é uma honra. Seu Salvador, qual foi a influência que o seu pai teve na sua atividade de relojoeiro? Meu menino, rapazinho, eu estraguei um relógio Omega de bolso do papai. Em consequência disso, eu fui procurar um relojoeiro que acabou sendo meu mestre, Jair Simões, nascido em Ubá, no sul de Minas. E ele trabalhava, porque ele já era doente, ele trabalhava num próprio quarto que ele alugava num hotel
em Araguari, de frente à matriz principal de lá, né? Chamava-se Hotel Central. Então, eu fui lá várias vezes, ele foi, assim, delongando por muito tempo para mexer no meu relógio e acabou perguntando para mim se eu não gostaria de aprender o ofício de relojoeiro. E quando o senhor chegou, mudou para Uberlândia, veio de Araguari? Nossa, o papai veio para Uberlândia, em 1941. Foi quando eu saí da rádio, mas aí nesse tempo eu já era relojoeiro. Tanto é que eu trabalhei, alguns meses eu trabalhei ali na avenida, no início da Avenida Afonso Pena, tinha a relojoaria do seu Chiquinho Merola, Francisco Merola. Quem era o relojoeiro lá era o Idelbrando Oliva, pai do Denilson Oliva, né, que é nosso amigo. Eu fui o primeiro relojoeiro a se interiorizar, porque eu saí da Santos Dumont, da casa do pai do Vrejo Mirzeyan, que era bem de frente ao Uberlândia Clube, e fui ficar lá no interior, né, naquela galeria que sai para o anfiteatro. A minha porta era a derradeira. A oficina do senhor era no Uberlândia Clube. Tinha lá uma placa muito grande, Salvador Relojoeiro, né? Ali eu fiquei 29 anos. O senhor tendo a oficina do senhor lá no Uberlândia Clube, que era um lugar super frequentado de Uberlândia, o que o senhor presenciou assim, de mais interessante, de curioso, nesse tempo que o senhor teve lá? Para mim, sempre foi essas audições no anfiteatro, né? E que eu sempre falo que nós devemos esse conceito, esse progresso das pessoas daquela época para hoje. Nós devemos tudo a Dona Cora Pavan Caparelli. Eu até arrepio. É uma grande mulher, né? Então, uma ocasião, a Dona Cora, ela já me conhecia, quando o conservatório ainda era ali na casa do papai dela, né, ali na Santos Dumont. Ela mandou o Toquinho, um professor de música que já faleceu, pegar um carro de praça e ir em minha casa, porque eu sempre morei ali no fundinho, perto, né? Mas eram umas 9h30 da noite, eu já estava acomodado, eu e minha esposa. Ela mandou nos buscar e nós trocamos a roupa e tal, e fomos ouvir o José Rastelli tocar violão. Foi a primeira vez que eu ouvi um violonista tocar a Ave Maria e ao mesmo tempo se acompanhar. Eu tenho cinco vinil dele, long play. Né? Eu tenho um acervo muito grande. Voltando então ao Uberlândia Clube, fiz muitas amizades com muitos artistas, né? E fiz correspondência, inclusive, com o Armando. O Armando foi o coreógrafo do Cisne Negro, que é um conjunto de dança de balé que esteve percorrendo o mundo todo e estiveram até na Rússia. O senhor está aí com 83 anos e firmão andando de bicicleta, né? Graças a Deus. A receita para ser forte e ser feliz? Olha, a minha receita é muito simples. Eu acho que as pessoas devem viver assim, espontaneamente, sabe? Quando a pessoa é convidada para pescar, olha lá na sua agenda, aí a gente fala assim, vai ser antes do almoço ou depois? Porque eu gosto muito de pescar. Eu conheço o Pantanal e conheço os rios quase todos aqui de Minas, de Goiás e de Mato Grosso. Sr. Salvador, nós ainda vamos fazer mais matérias com o senhor, mas foi um prazer muito grande muito obrigado. ter recebido aqui em nosso programa. Viu? Muito obrigado a vocês. Eu quero agradecer a gentileza, né, das pessoas que trabalham com você aqui, que são muitos, né? Eu sei que são realmente dedicados, né? E te agradecer mais uma vez essa oportunidade de ter vindo aqui. Nós é que temos que agradecer. Até a próxima. E hoje nós ficamos por aqui. No próximo programa, continuamos a reapresentar matérias que ficaram marcadas na história do programa. Você pode enviar as suas sugestões de reprise para o e-mail close@close.com.br e acompanhar o nosso programa pelo site
uberlandiadeontem.com.br. E até o próximo programa, se Deus quiser. Patrocínio Algar. Gente servindo gente. Incentivo. Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.